Bem-vindos a Portugal, o país que, durante a última década, foi vendido como o Eldorado da Europa, um refúgio de sol, segurança, comida barata e um ritmo de vida que parecia saído de um cartão postal antigo. Para milhares de brasileiros e estrangeiros, Portugal era a resposta para todos os problemas. A promessa de uma vida digna com um salário mínimo, a tranquilidade de andar na rua à noite e a esperança de um futuro europeu ao alcance das mãos. No entanto, as luzes de Lisboa e do Porto estão a começar a revelar uma realidade muito mais fria. Aquele Portugal que recebia todos de braços abertos e onde se vivia bem com pouco dinheiro, simplesmente deixou de existir. Hoje, o país enfrenta uma das crises habitacionais mais severas do continente, onde o sonho da imigração está a transformar, para muitos, numa luta diária pela sobrevivência básica. O que aconteceu com o país que todos queriam chamar de casa? Neste vídeo do Desmistificador Global, vamos mergulhar nos números, nos rostos e nas histórias que os influenciadores de viagem escondem atrás de filtros de Instagram. Vamos falar sobre a armadilha do custo de vida, a pressão imobiliária e o colapso dos serviços públicos. Se ainda acredita que Portugal é o paraíso que era em 2017, prepare-se para este choque de realidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu gosto para apoiar o jornalismo que não tem medo da verdade. O primeiro grande golpe para quem chega a Portugal é a matemática do salário. O salário mínimo português é um dos mais baixos da Europa Ocidental, mas o custo de vida decidiu subir o elevador enquanto os salários subiam pelas escadas. Trabalhar 40 horas semanais num emprego comum já não garante, em muitos casos, o pagamento de um quarto alugado e a alimentação básica. A conta simplesmente não fecha mais para o trabalhador comum. Além disso, a carga fiscal em Portugal é implacável. O Estado retira uma fatia considerável de quem tenta empreender ou trabalhar por conta própria, deixando pouco espaço para a ascensão financeira. O que sobra após os descontos de segurança social e IRS mal chega para cobrir os custos fixos. O resultado é uma classe trabalhadora que vive no limite, onde qualquer imprevisto médico ou uma reparação no carro pode significar o abismo financeiro total. Esta realidade criou o fenômeno dos trabalhadores pobres. Pessoas que têm emprego a tempo inteiro, que cumprem as suas obrigações, mas que não conseguem sair da linha da pobreza. O mito do que em Portugal viver sei bem com o mínimo morreu. Hoje, viver com o salário mínimo é, na verdade, sobreviver num regime de privação constante, longe do glamour europeu prometido nos vídeos de como imigrar passo a passo. O coração da crise portuguesa chama-se habitação. Em menos de 5 anos, os preços dos aluguéis em cidades como Lisboa, Porto e Setúbal dispararam para níveis obscenos. Apartamentos que antes custavam 500 euros agora são listados por 1.200 ou mais. O mercado imobiliário foi devorado pelo turismo de massa e pelos vistos para nômadas digitais, que chegam com salários em dólares ou euros de outros países, empurrando os portugueses e os imigrantes mais pobres para as periferias. Viver no centro de Lisboa tornou-se um privilégio para a elite e para turistas. Para o imigrante recém-chegado, a realidade é o quarto partilhado. Não é raro encontrar apartamentos com 10 ou 15 pessoas dividindo beliches, pagando 300 euros por uma cama num espaço insalubre. O direito à privacidade e à habitação digna tornou-se um artigo de luxo num país que vende qualidade de vida para o exterior, enquanto seus próprios jovens não conseguem sair de casa dos pais. Esta pressão não afeta apenas os estrangeiros. Está a destruir o tecido social português. Famílias inteiras estão a ser despejadas para dar lugar a alojamentos locais. O sentimento de hospitalidade que era a marca de Portugal está a ser substituído por uma tensão crescente. Os locais olham para os novos moradores como a causa da subida dos preços, e os novos moradores sentem-se enganados por um sistema que os atraiu com promessas de facilidade, mas lhes entrega apenas precariedade e exclusão. Enquanto o custo de vida sobe, a qualidade do que o Estado oferece, o Serviço Nacional de Saúde SNS, que já foi motivo de orgulho nacional, está sob uma pressão insustentável. Urgências fechadas, meses ou anos de espera por uma cirurgia e a falta de médicos de família para milhões de pessoas tornarem-se o novo normal. Quem tem dinheiro paga o setor privado. Quem não tem, espera em filas intermináveis num sistema que está a sangrar talentos para o estrangeiro. A educação e a justiça seguem o mesmo caminho. Professores em greve constante e tribunais lentos mostram um país que está a lutar para manter as luzes acesas. Para o imigrante, isso significa que a segurança de viver na Europa vem com a insegurança de não saber se terá um médico quando o seu filho adoecer. A infraestrutura que suportava o país já não aguenta o aumento populacional desordenado e a falta de investimento estrutural. A burocracia é outro monstro que devora o tempo e a sanidade de quem vive em Portugal. Obter uma autorização de residência ou renovar documentos pode levar anos de espera e incerteza legal. Via indocumentado ou em limbo jurídico torna-se
a regra para dezenas de milhares de pessoas que contribuem para a economia, mas que são ignoradas por um sistema administrativo ineficiente e sobrecarregado. Portugal atrai as pessoas, mas esquece-se de as acolher com dignidade burocrática. A cara da imigração em Portugal mudou. Se antes o perfil era de trabalhadores para a construção civil, hoje temos desde estudantes a reformados e profissionais de TI. Mas o volume de pessoas entrando num país tão pequeno e sem infraestrutura habitacional gerou um efeito colateral perigoso. O aumento do discurso de ódio. A xenofobia, que antes era camuflada por uma suposta cordialidade lusitana, agora aparece de forma clara nas redes sociais e na política. O discurso de que os estrangeiros estão a roubar as casas ou sobrecarregar o SNS ganhou força. Partidos do extrema-direita crescem exponencialmente ao canalizar a frustração dos portugueses nativos contra aqueles que vêm de fora. O imigrante que chega com um sonho de paz acaba muitas vezes no meio de uma guerra cultural e social, da qual ele é o bode expiatório favorito. A sensação de segurança física ainda existe, mas a segurança psicológica está a desmoronar. Isto cria um ambiente de isolamento. Muitos brasileiros, em particular, relatam que se sentem cidadãos de segunda classe, trabalham nos empregos que os portugueses não querem, pagam impostos que sustentam as pensões, mas são recebidos com olhares de desconfiança ou insultos diretos. O sonho português está a tornar-se uma experiência de solidão, onde a língua comum não é suficiente para apagar as barreiras do preconceito e da exclusão social. Grande parte da culpa por este desespero atual vem dos influenciadores digitais, pessoas que ganham dinheiro vendendo cursos de como morar em Portugal, mostrando carrinhos de supermercado cheios e iogurtes a 20 cêntimos. Eles mostram o que o dinheiro compra no mercado, mas não mostram o recibo do aluguer. Não mostram o frio que se passa dentro de casa sem isolamento térmico, onde a eletricidade custa uma fortuna. Esta publicidade enganosa atrai famílias inteiras que vendem tudo no Brasil para chegar a Portugal sem um plano de reserva. Quando chegam e percebem que o salário mínimo não paga nem um apartamento T1, o desespero instala-se. A armadilha do custo de vida é psicológica. Assim, você vê produtos baratos na prateleira, mas não tem dinheiro para o essencial. Um teto. Portugal torna-se um país de vitrines bonitas para bolsos vazios. O desmistificador global está aqui para dizer: não se mude para Portugal com base em vídeos de YouTube de quem vive de visualizações. A realidade econômica atual exige reservas financeiras sólidas e um suporte que a maioria não tem. A flexibilidade que existia há 5 anos desapareceu sob o peso da inflação e da ganância imobiliária. O Portugal barato é hoje uma das cidades de Lisboa mais caras do mundo em relação ao poder de compra local. Enquanto muitos querem entrar, os melhores talentos de Portugal querem sair. Há uma fuga de cérebros massiva. Médicos, engenheiros e enfermeiros portugueses formados em universidades públicas de excelência partem para a Alemanha, Suíça ou Reino Unido. Eles sabem que em Portugal, o seu futuro será pagar um aluguer que consome 70% do salário. O país está a tornar-se um imenso lar de idosos e um parque de diversões para turistas, perdendo a sua força vital. Este êxodo cria um vácuo. Para substituir os portugueses que saem, o país importa mão de obra barata do sul da Ásia e da América Latina, criando um ciclo de rotatividade e precariedade. O governo parece contente em ser um hub de serviços de baixo valor acrescentado, em vez de investir na retenção do seu próprio povo. É um país que exporta inteligência e importa desespero, uma receita perigosa para o futuro da nação. Sem os jovens locais, a cultura e o dinamismo do país sofrem. As aldeias do interior desertificam-se, enquanto as cidades se transformam em museus vivos para estrangeiros. Portugal está a perder a sua identidade em troca de números no PIB que não chegam ao bolso do cidadão comum. O fim do sonho não é apenas para o imigrante. É também para o jovem português que se sente um estrangeiro na sua própria terra, incapaz de construir uma família ou comprar uma casa. A pergunta que todos fazem: ainda vale a pena imigrar para Portugal? A resposta curta é: depende. Mas quase certamente não da forma que lhe contaram. Se o seu objetivo é ficar rico ou mudar de vida começando do zero com o salário mínimo, a probabilidade de fracasso e sofrimento é altíssima. Portugal hoje é um país para quem já tem dinheiro, para reformados com pensões estrangeiras ou para quem trabalha remotamente para empresas que pagam salários de fora. Para o trabalhador comum, Portugal torna-se uma armadilha de sobrevivência. Você terá segurança para andar na rua sim, terá acesso a um clima agradável e a uma boa cultura sim, mas viverá sob a sombra constante de não conseguir pagar o aluguer no próximo mês. A qualidade de vida, que tanto se fala, está a ser substituída por uma ansiedade financeira que consome a saúde mental. O custo da paz em Portugal tornou-se demasiado caro para a maioria. Portugal não é mais o mesmo porque o mundo mudou. E o país não se preparou para o sucesso que teve no turismo. Tornou-se vítima do seu próprio marketing. Hoje, o país é um reflexo das desigualdades globais.
um lugar lindo para visitar, mas um campo de batalha para quem tenta construir uma vida honesta com o suor do seu trabalho. A desmistificação é necessária para que menos famílias sejam destruídas por falsas promessas de um paraíso que já fechou as portas para os humildes. Chegamos ao fim desta análise dura, mas necessária. Se este vídeo o chocou, saiba que a intenção não é destruir os seus sonhos, mas sim protegê-lo de pesadelos reais. Imigrar é um ato de coragem, mas imigrar sem informação é um ato de imprudência. Portugal continua a ser um país magnífico com gente maravilhosa, mas a sua estrutura econômica atual está em ruptura. Precisamos de olhar para Portugal como ele é hoje, e não como ele era nas histórias de há 10 anos. Agora quero saber a sua opinião nos comentários. Você mora em Portugal e sente essa pressão no custo de vida? Ou estava a planear mudar-se? E este vídeo fê-lo repensar? Partilhe a sua experiência, pois o seu relato pode ajudar outras pessoas que estão na dúvida. Não deixe de se inscrever no Desmistificador Global e ativar o sino. A nossa missão é trazer a verdade nua e crua sobre os destinos que todos glorificam, mas poucos explicam. Obrigado por acompanhar este documentário. Lembre-se, o conhecimento é a única ferramenta que pode realmente desmistificar o mundo e proteger o seu futuro. Continue a questioner, continue a pesquisar e nunca aceite a primeira imagem que lhe vendem. Sou o Desmistificador Global e vemo-nos no próximo vídeo, onde continuaremos a revelar o que está por trás das fronteiras.